Boa tarde, bom dia, boa noite, bem-vindos ao podcast Depois do Cinema Pode. Eu estou muito animado porque a gente está no nosso primeiro episódio do melhor filme que é triste, mas que é ensinamentos muito interessantes que você pode aprender comigo também. Eu quero que você já se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Eu também que algumas pessoas não ativam o sininho, então você não recebe no YouTube. E dá seu like. E a gente está aqui com o nosso professor André. Muito obrigado, André, por estar aqui com a gente. Boa tarde, uma alegria imensa estar nesse podcast que achei o nome muito sugestivo, né? Depois do cinema, pode. Vou pedir para que realmente você dê o like, se inscreva no canal, parabenizar o Caio aí, agradecer pelo convite, parabenizar o professor Fabrício também pelo convite e pelo projeto. Estamos alegres em estar aqui. Muito obrigado, André. No nosso podcast, a gente tem a entrevista com o João. A gente teve o ensinamento mais focado no filme. E hoje eu vou tratar com o André os ensinamentos históricos. Não, a gente não vai ficar muito no filme. André, uma primeira pergunta: o que foi exatamente o nazismo? O que o Hitler pensava naquela época? Bom, para responder o que foi o nazismo, reforço a importância de assistir o filme, O Menino do Pijama Listrado. Como o próprio Caio disse, é um filme triste, que traz um certo romantismo, embora não tenha nada de romântico no nazismo, nem no fascismo e nem em ditadura alguma. O nazismo foi um regime totalitário que buscou atingir um Estado totalitário, portanto nós estamos falando de uma ditadura de extrema direita. E o nazismo tem algumas características que é importante que a gente ressalte. Primeiro, se trata de uma ditadura, portanto de um regime de partido único, de um regime que perseguiu as oposições, de um regime responsável pela morte e pelo extermínio de milhares de pessoas. Não só judeus, né? Não apenas judeus. Nós tivemos aí aproximadamente 19 milhões de russos, mas também ciganos, enfim, um regime que exterminou especiais, né? Milhares de vidas. A Segunda Guerra matou, há quem diga, a números que chegam aí a 70 milhões de pessoas. E o nazismo foi o responsável principal por startar a guerra. Bom, uma outra característica importante do nazismo é a ideia de voltar a um passado glorioso, a um passado de plenitude. E uma outra característica, a gente poderia citar aqui várias, a ideia de raça pura, de raça única, no caso, a raça ariana. Então, resumindo, tratou-se de um regime totalitário, de um Estado totalitário. Diante da geografia, o que ele queria fazer naquela época com o espaço que ele tinha? Para a gente entender o plano de Hitler, mas não só, de todos os líderes que se envolveram ali na Segunda Guerra, e a gente pode citar Mussolini. Primeiro a gente precisa entender o contexto da época, ou seja, havia era um momento de crise dos regimes, das chamadas democracias liberais, inclusive pós-crise de 29, o Hitler se ascende ao poder em 1933, era um momento onde Mussolini já estava no poder desde 1922, portanto, um período posterior à Primeira Guerra Mundial, muitas questões não resolvidas, muitas questões que ficaram latentes, remanescentes da Primeira Guerra Mundial. Então, há quem diga, inclusive, que a Segunda Guerra foi uma pausa em relação à Segunda Guerra, foi uma continuidade da Primeira e o período entre guerras foi uma pausa. O contexto de crise
das democracias liberais, um contexto de ascensão do movimento socialista, do movimento comunista. Então havia um medo de que a Alemanha se tornasse um país comunista. Esse medo estava muito presente em algumas camadas da sociedade alemã, ligadas à igreja, tanto a igreja protestante quanto a igreja católica. A própria burguesia alemã tinha esse medo, a classe média tinha medo do empobrecimento, enfim, medo do desemprego. Essas situações fez com que os nazistas desenvolvessem a ideia de um Estado forte. Então, no ponto de uma geografia política, a ideia de um Estado forte, de resgatar aquele passado glorioso que eu falei anteriormente, de resgatar o chamado Primeiro Reich. A Alemanha vivia, a partir da ascensão do Hitler, o Terceiro Reich, ou seja, o Terceiro Império. O segundo foi durante o período de unificação, após 1871. E é importante destacar que, no que tange a geografia, os nazistas tinham um plano, que era o plano da necessidade de um espaço vital para o desenvolvimento do povo alemão, para o desenvolvimento daquilo que eles chamavam de a raça ariana. Há uma palavra em alemão para isso que é Lebensraum, ou seja, o Lebensraum é a busca pelo espaço vital, pelo espaço necessário, e nessa busca eles vão desenvolver uma série de anexações. Então, no primeiro momento, há a anexação da Áustria, que era uma cláusula proibida pelo Tratado de Versalhes, mas a Alemanha vai anexar a Áustria, o chamado Anschluss. Depois a anexação dos Sudetos, que era um território que pertencia à Tchecoslováquia. Posteriormente, a própria Tchecoslováquia foi anexada. E, na sequência, a invasão à Polônia, que deflagra a Segunda Guerra Mundial. Nossa. Então, no que tange a geografia, essa dimensão do expansionismo e da busca do espaço vital. Como você acha que os alemães tiravam os judeus? A perspectiva era essa, de que os judeus eram uma raça impura, uma raça inferior, portanto deveria ser eliminada. E a perspectiva dos ratos, tem um livro, em quadrinhos, interessantíssimo, que se chama Maus. Nesse quadrinhos, os alemães são pintados como gatos e os judeus pintados como ratos. Ou seja, o gato persegue o rato. E esse livro faz todo um trabalho. Está citando aí o filme, O Menino do Pijama Listrado, e agora um livro. Eles são complementares. Então, a vista que o alemão tinha do judeu é que eles eram uma raça inferior, que eram responsáveis por todas as mazelas, por todas as tragédias que acomediam o povo alemão. Portanto, um grupo a ser eliminado. E os alemães concordavam mesmo com o que Hitler, ou a gente sabe que eles muitas vezes não podiam pronunciar, mas eles concordavam com o que o Hitler fazia com os judeus? Pois é, o que acontece? É preciso retomar aquela ideia inicial que eu passei, de que a Alemanha era um Estado totalitário. Sendo um Estado totalitário, aqueles que pensavam diferentes, eles não podiam externalizar esse pensamento, correndo o risco de perder as suas próprias vidas. Além disso, havia uma doutrinação ideológica que envolvia as escolas, que envolvia as universidades, que envolvia a ciência, que envolvia a imprensa, que envolvia todo o cotidiano do povo alemão. Importante destacar que Hitler não agiu sozinho. Hitler teve apoio de setores da burguesia alemã, o exército alemão era controlado por Hitler, então, da alta oficialidade ao mais simples soldados. Houveram religiosos que colaboraram com o regime. Portanto, dentro dessa dinâmica de um Estado totalitário, havia uma responsabilidade que a gente vai dizer assim, quase que geral, tá? Houve todo um conjunto ideológico, todo um arcabouço ideológico que corroborou
para que o judeu fosse visto e tratado como uma raça inferior, alguém passível de ser eliminado. E o filme, O Menino do Pijama Listrado, evidencia muito bem isso. Existem cenas muito emblemáticas nesse filme. Inclusive, o ajudante da família, que era médico, mas descascava batata, ou seja, ele estava ali numa condição de um descascador de batata, e não numa condição de um médico, não que haja que um médico seja melhor que um descascador de batatas, pelo contrário, né? Aqui eu quero fazer um salve à agricultura familiar, aqueles que plantam e produzem a comida que vai para a nossa mesa, né? É muito importante isso, porque Hitler ele buscava algo que a população dele, né? Exatamente. Há uma dimensão que a gente chamaria na psicologia megalomaníaca, né? Dessa dimensão de expandir e dominar os outros povos, uma expansão que enxergava os judeus como ratos, que enxergavam os povos não alemães, os outros povos, como mestiços, como raças inferiores que poderiam ser dominadas, mortas, exterminadas. André, o Bruno ele muda de um ambiente para outro. E quando ele muda, ele passa a ter um ambiente onde as pessoas são tratadas como lixo, como ratos. E Bruno reconheceu o que Hitler fazia, ou Bruno não sabia disso, ou ele não tinha entendido ainda isso? É importante destacar que em qualquer lugar da Alemanha ou dos domínios alemães ao longo da guerra em que haviam judeus, os judeus foram perseguidos. Então, quem pôde fugir, fugiu, quem pôde se escondeu, e quem não conseguiu, acabou indo para os campos de concentração, para os campos de extermínio. Tem até um livro que é Anne Frank. Anne Frank era judeu, ela se escondeu, e mesmo que eles se escondiam, eram mortos, porque eram achados. Sempre... Exatamente. Agora, é importante, voltando a essa perspectiva do Bruno. O Bruno morava num grande centro. O início do filme evidencia isso. E ele estava, enquanto morador desse grande centro, imbuído de toda a sinergia daquele grande centro. Não dá para a gente saber se era Berlim, se era Munique, qual era a grande cidade alemã que ele morava. E ele foi por uma situação mais bucólica, ele foi para o campo e ficou sem amigo. E essa dinâmica fez com que o Bruno, que era alguém que tinha uma mente bastante investigativa, o filme evidencia isso, que ele fosse atrás, exatamente, aventureiro, que ele fosse atrás de experiências. Dentro dessa busca por experiências, ele acaba conhecendo a criança judia, e isso fez com que ele tivesse uma outra dimensão. E aí eu chamo a atenção para dois personagens do filme, que é o Bruno e a irmã do Bruno. Eles passaram a ter um tutor. E esse tutor, eles eram orientados pelo Mein Kampf, que era a Bíblia dos nazistas, ou seja, o livro que Hitler escreveu enquanto ele esteve preso. Preso aonde, André? Como preso? O Hitler tentou um golpe antes de chegar ao poder em 1933, chamado Putsch de Munique, e esse golpe fracassou, e ele e seus asselkas, na ocasião, foram presos. Durante esse período em que ele esteve preso, ele escreve o livro Minha Luta, tradução alemã de Mein Kampf. E esse livro, vamos lá, e esse livro era a Bíblia dos nazistas. Ou seja, Mein Kampf era a Bíblia dos nazistas, lida por intelectuais, por estudantes, como o caso do Bruno e da irmã do Bruno, e a irmã do Bruno, ela assume uma outra perspectiva. Ela deixa as bonecas, passa a ter adesivos no quarto, com bandeiras do partido, e o Bruno, ele, nessa busca por amigos, ele acaba encontrando o jovem, que me falha agora a memória, o Shimu.
ele acaba encontrando esse jovem e eles acabam desenvolvendo uma experiência entre eles ali. No filme, é citado só três personagens que têm nome. O Shimu, o Bruno, o caçador de batatas, o judeu, né? Eles não puseram nome. É uma curiosidade que eu pesquisei. Olha só que bacana, é uma perspectiva do cinema e depois do cinema pode. Então, se você não deu o seu like ainda, dê o like, porque depois do cinema pode. Olha que interessante, o diretor fez essa opção. Eu não tinha percebido que apenas esses 3 personagens... Se eu não falei memória, mas são só esses 3. E interessantíssimo, não tinha percebido essa dimensão. Créditos ao diretor do filme. André, o Bruno, a família do Bruno, ela mata seu próprio filho e ela percebe a crueldade ou ela não mata? Quem mata? Eu entendo que a família não matou o Bruno. O Bruno fez uma opção de a situação, o desenho que o desenrolar dos fatos da vida do Bruno configurou-se, fez com que o Bruno fizesse ali aquela opção de ir com o Shimu para a câmara. Ou seja, é um drama terrível para mim. Se eu fosse elencar uma cena do filme, seria essa, porque primeiro que o filme ele recebe muitas críticas, ou algumas críticas, porque ele trata o nazismo a um certo romantismo, não que o filme trate o nazismo com romantismo, mas há um romantismo ali, talvez pela experiência dos 2 meninos, das 2 crianças que se tornaram amigas da inocência dos 2, mas há uma crítica, porque não há romantismo no nazismo. O nazismo foi a grande tragédia da humanidade até então, em termos de regime político, em termos de ideologia, responsável direto pela Segunda Guerra Mundial. Portanto, há um drama ali. Os 2 meninos morrem e a mãe vai sofrer a perda do filho. A mãe está chorando, está desesperada, mas já era tarde. O menino vai para um encontro fatal, terrível. É uma tragédia, ou seja, não há graça naquela situação. Pelo contrário, é uma desgraça. Inclusive, há uma perspectiva, se a gente fizer uma comparação, para buscar uma palavra, aqui homenageando o professor Fabrício, que está a nos filmar, uma dimensão ontológica, que é como explicar que Jesus, sendo judeu, os alemães promoveram o extermínio de judeus. Como é que essa explicação ocorria naquela Alemanha da década de 30, da década de 40 e até mesmo pós-guerra? Porque a gente achar que o nazismo deixou de existir é uma ingenuidade. Nós estamos vendo hoje aí as pessoas pedindo a volta de ditadura. A gente está vendo militares não fazendo uma autocrítica em relação a um regime ditatorial que o próprio Brasil viveu, uma experiência terrível que tivemos, né, no nosso país. Se você está gostando desse podcast, eu acho que é um ensinamento tão riquíssimo. Professor de história, um professor que estudou história, que sabe das coisas, é muito bom estar com você aqui, André. E para a gente finalizar, eu queria perguntar uma pergunta que eu acho que para a gente fechar tudo, porque acho que você já entendeu que Hitler é louco, né? Um louco. Mas a minha pergunta porque a gente vive numa escola do IFTM, que o racismo ele não tem que ser, ele tem que ser tirado da sociedade. E aí eu queria perguntar para o André se o Hitler era racista. Conta um pouco sobre isso para a gente. Bom, primeiro é importante dizer que não basta não ser racista, há que ser antirracista. Essa é uma perspectiva
importante. Hitler era racista, a boa parte da intelectualidade alemã do período foi racista. É importante destacar que essa ideia de raças, que é uma imbecilidade, é importante destacar isso. Não há raças humanas, existe apenas uma raça, que é a raça humana, o ser humano, o sapiens sapiens. E nesse sentido, pegando uma frase italiana, recapitulando aqui da época que vivi enquanto franciscano, siamo tutti fratelli, somos todos irmãos, pertencemos a uma mesma família que é a família humana, portanto não há raças. Mas a ideologia racial, ela permeava a intelectualidade alemã e ela ia para as franjas do povo alemão, no sentido de que ela abarcava o Estado alemão do período. A ideia de que a humanidade era dividida em 3 raças, em 3 grupos, os brancoides, os negroides, os mongoloides. Olha que imbecilidade. E dentro do ramo dos brancoides havia uma raça superior, que era a raça ariana, a raça pura, que devido a um processo de miscigenação, de mistura, foi perdendo a sua pureza. Isso talvez tenha sido uma das coisas mais imbecis que já foi produzido, e isso era tido como conhecimento à época, para a gente ver que a ciência, ela também às vezes assume um caminho tortuoso, um caminho torto, e é preciso ter autocrítica. Portanto, fazer a crítica é importante. E essa dimensão da ideia racial que o alemão tinha, para pegar aquele período, é importante destacar que hoje nós falamos do século XXI, embora tenham seres humanos que acreditam nessa perspectiva, de que existem raças humanas. Isso é de rir, me desculpe, mas... Não é de rir, não, é de chorar. É rir para não chorar, exatamente. Então, assim, mas essa é uma perspectiva desse retorno, que é uma característica do nazismo, do fascismo, retornar a um estado glorioso, no caso dos italianos, retornar à grande Roma, a Roma do período áureo, no caso da Babilônia, no caso dos alemães, ao Reich, ao primeiro Império. Importante destacar que não há raças, há uma única família, que é a família humana, e que nós somos todos irmãos, somos todos integrantes de um mesmo grupo, da família humana. Muito obrigado, André. Você está aqui com a gente. O filme foi um aprendizado muito bom. Quando a gente teve essa ideia do podcast, a gente não é só ver um filme, é estudar o filme. E é muito bom a gente aprender com o senhor, com a história, e o João ensinou também muita coisa para a gente. Muito obrigado pela sua presença. Bom, eu que agradeço. Quero agradecer de forma especial ao professor Fabrício, a você, Caio, ao João Pedro, que também está nesse podcast, ao Instituto Federal. Vim com o broche do IF. Fico muito feliz em fazer parte dessa casa, que é uma casa inclusiva, e alegria imensa de estar aqui com vocês. Valeu a pena. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal.